Coisa maravilhosa tê-los aqui conosco. Desde já a gente quer agradecer, não é, imensamente a Aldenora e também ao nosso Seno por essa oportunidade, né, pelo convite formulado, da gente poder vir aqui nessa tarde, né, falar de um tema tão empolgante, não é, tão contagiante, né? O tema que nos foi trazido é: a fé fortalece a alma. E adorei, não é, esse tema maravilhoso para que a gente possa conversar, fazer uma reflexão nessa tarde. Antes que a gente possa diretamente iniciar, né, os nossos trabalhos, a gente vai fazer a nossa prece inicial para que a gente se harmonize, né, a gente possa ter todas as condições para realizar o nosso trabalho nessa tarde. Então, vamos nesse momento serenar as nossas mentes, os nossos corações, vamos elevar nosso pensamento ao alto e agradecer ao nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga benfeitora, em especial os mentores da casa, Seno, por todas essas boas vibrações, por todas essas emanações de amor, de afeto, e rogamos para que tenhamos uma tarde muito profícua, de boas reflexões, que possamos com muita tranquilidade, com muita harmonia, repassar, não é, esse conhecimento, que a gente possa interagir e saiamos daqui com algo a mais em nossas bagagens, que também a gente possa ter condições de ampliar, não é, essas informações, ampliar esses conhecimentos e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia, em favor de nós e dos nossos irmãos. E assim, nessa sonia de paz, de luz, é que pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho nessa tarde. Graças a Deus. E assim seja. Então, como falei, não é, o tema, ele envolve, né, a fé, e o tema proposto é: a fé fortalece a alma, né? A fé fortalece a alma. Então, a gente dividiu em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre algumas considerações que a gente acha importante, não é, sobre a fé. A gente divide aqui em itens para ficar bem tranquilo, bem fácil, tanto para mim como para quem for ouvir, assistir, né, para ter fácil compreensão, tá certo? Então, são algumas considerações importantes que a gente tem sobre a fé, para que depois a gente compreenda, né, como e por que a fé fortalece a alma, porque é uma assertiva verdadeira, né, realmente, né, a fé, não há dúvida nenhuma em relação a isso, né, a fé fortalece a nossa alma, mas a gente precisa ter uma compreensão maior sobre isso. E a primeira consideração que a gente faz aqui é: a fé, não é, para que a gente tenha uma compreensão de uma forma bem geral, bem genérica, sem a gente se deter em que grau, não é, ou que tipo de fé a gente está falando, mas de uma forma geral, para que ela exista, para que ela esteja presente em nós, não é, tem que haver a confiança, tem que haver entrega e tem que haver compromisso, de uma forma bem geral. Então, confiar é preciso, né? Confiar em alguém e confiar em alguma coisa. Vejam que o confiar aí, ele é diferente do acreditar, não é? O acreditar, ele é muito insípido, ele é muito volátil. E quando a gente pensa em fé, normalmente a gente pensa: ah, não, a gente acredita. Não, né? O acreditar, ele é instável, não é? É uma coisa muito passageira, não tem substância, né? É uma coisa muito flexível. Então a gente acredita em alguém, então de uma hora para outra a gente pode desacreditar, não é? A fé não, a fé ela tem que estar presente, não é? Ela tem que se consumar num patamar maior, que é do confiar.
de entrega, né? A gente tem que realmente se entregar, a gente tem que se colocar à disposição, não é? Em algo que a gente quer, que a gente deseja, e também a gente está compromissado com aquilo, não é? Então, são algumas condições para que a fé ela exista em nós, independente de como essa fé seja. E aí a gente, né, foi buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, não é? A fé que transporta montanhas, alguns itens, alguns conhecimentos, né, algumas informações aqui preciosíssimas, muito importantes para a gente compreender essa questão da fé. Elas são trazidas, né, principalmente por Kardec, nas instruções dos Espíritos, pelo Espírito Protetor, principalmente, né, nosso irmão José. E aqui a gente elencou algumas, como eu falei, para que a gente possa ter essa compreensão. Então, a primeira a fé é o sentimento inato. A fé é o sentimento inato. Olha, o que quer dizer isso para a gente? Isso quer dizer que a fé, ela está em todos nós, não é? É inato. Ela está em todos nós. Então, quando Deus nos criou simples e ignorantes, não é? Ele colocou lá aquela sementezinha, aquele germe que vai brotar, que vai se desenvolver, que deve se desenvolver, não é? Chamado fé. Quando Jesus, né, mencionou sobre aquela questão da fé dos discípulos, né, que se tivesse a fé do tamanho da semente, né, de mostarda, então imaginem que é muito pequenininha, é muito pequena. E a nossa fé inicial, essa fé inata que nós temos, ela é menor ainda, muito menor ainda, né? E a gente precisa desenvolvê-la. Então, é importante, né, nesse contexto, nesse tema, que a gente tenha essa compreensão, né? Nosso irmão aqui, o Espírito Protetor, ele está dizendo exatamente isso, né? Que a fé ela é inata, ou seja, ela está em todos nós, não é? Mas que ela existe como um germezinho e que ela tem que brotar, ela tem que germinar, ela tem que crescer, a gente tem que fazer essa fé evoluir. Por que isso? A gente vai compreender, não é? Está exatamente de acordo com o nosso tema de hoje, não é? Outra informação, né, que o Espírito Protetor ele traz aqui para a gente sobre a fé, que vale a pena a gente refletir. Pela vontade ativa devemos fazê-la germinar, crescer. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é aquela questão que nós falamos inicialmente, não é? Da confiança, da entrega, do compromisso. Então, como é que a gente consegue realizar alguma coisa? Como é que a gente consegue realizar alguma coisa se a gente não tiver esses parâmetros, né? De confiança, de entrega e de compromisso. E nós, não é, como espíritos, e diante de todas as oportunidades que nós recebemos nas nossas encarnações, a gente tem que estar pronto a isso, não é? Usar sempre a nossa vontade, que é uma força viva, não é? Dentro de cada um de nós, existente em cada um de nós. Então, temos que colocar essa vontade, uma vontade ativa, não é? Sempre em desenvolver, sempre em realizar, sempre em aplicar, não é? E essa condição, não é? Essa condição que ele coloca aqui é para a gente fazer essa sementezinha, esse germe, não é? Crescer. Então, a gente precisa, para que essa fé se desenvolva dentro de nós, não é? Para que essa fé se desenvolva dentro de nós, a gente precisa ter essa vontade ativa. A gente vai ver também quando Emmanuel ele fala sobre a fé, não é? No livro O Consolador, ele fala também exatamente, ele nos chama a atenção sobre essa questão da vontade ativa, não é? Então, como é que ele coloca aqui para a gente? É perguntado a ele sobre o poder da fé. E na explicação dele, ele diz: essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre.
intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então veja, vamos passar por diversas dificuldades, vicissitudes, nós estamos num mundo de expiação e provas, nós estamos aqui para evoluir, ainda somos muito pequenos ainda, temos muita estrada pela frente, né? Mas a gente não pode, né, desanimar em momento nenhum nessa seara, não é? Nessa nossa batalha, nessa nossa caminhada. Principalmente, não é, quando a gente se refere à fé, porque ela é o sentimento padrão, não é? Ela é o sentimento que sustenta e que gera todas as outras virtudes, todos os outros sentimentos em nós. Então a nossa fé ela tem que estar sempre ativa, não é? Ela tem que estar sempre em movimento, para que a gente, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante, né, dos dissabores, a gente não perca essa referência, a gente não perca essa luz, né? E a gente esteja sempre nessa condição de desenvolvê-la. Então, esse chamamento que Emmanuel aqui faz para a gente, né? Que a fé ela não pode estagnar em momento nenhum, ela tem que estar sempre ativa. E também a gente lembra aqui, não é, que também está nesse capítulo sobre a fé que transporta a montanha, sobre aquela passagem da figueira, né, da figueira seca, né, que diz aqui no Evangelho que Jesus a amaldiçoou. Mas o que é que a gente quer comentar? É que a gente não pode ser aquela árvore frondosa, imensa, bonita, né, cheia de vida, não é? E só de fachada, né? Só de imagem, não é? Só de aparência. Não, nós temos que ser essa árvore robusta, mas uma árvore que dá frutos, não é? Então a fé, ela nos impele a isso, né? Ela nos convoca a isso, para que a gente esteja sempre ativo, para que a gente esteja sempre antenado, né? Para que a gente esteja sempre em condições de realizar as nossas tarefas, as nossas missões, de fazer as nossas análises, né? Para que o resultado sempre venha, né? Para que a gente tenha uma consciência, quem eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu devo fazer, qual é a minha missão, não é? A gente deve ter um norte em relação a isso e seguir nessa trajetória, não é? Sempre seguindo os passos, né, do nosso mestre, sempre seguindo os seus exemplos. E aí, outro item, né, também aqui que a gente quer colocar, que nos chama a atenção nesse grande ensinamento que está nesse capítulo, a fé que transporta montanhas, é essa informação aqui, né? Vontade de querer e a certeza do resultado, né, que devemos obter. Então vejam que coisa maravilhosa. Vejam que coisa maravilhosa. A fé nos impele a isso, né? Uma vontade de querer e a certeza do resultado que nós esperamos ou que nós confiamos, não é, que ocorra. Então isso tem que estar muito bem definido dentro de nós, não é? E isso só pode vir até nós exatamente com o quê? Através dos nossos esclarecimentos, não é? Porque a gente não pode ter aquela fé cega, né? Não podemos ter aquela fé cega. Nós temos que ter uma fé raciocinada, uma fé clara, não é? E isso é uma condição, né, para que a fé ela se instale em nós e se desenvolva, que a gente tenha o conhecimento, que a gente possa fazer as nossas análises, as nossas averiguações, o nosso estudo, não é? Os nossos questionamentos, e a partir daí a gente tem uma certeza, uma convicção, não é? Uma realidade. É como Emmanuel vai nos falar lá na frente, não é? Sobre essa questão do crer, não é? Mas saber, não é só crer, tem que passar do crer para o saber. Eu sei, não é? Então sei é conhecimento. Então eu busquei, né? Eu fui atrás, eu fui ao encontro e tenho as informações precisas e confio nelas. E aí, a partir daí, a gente tem todas as condições para desenvolver essa fé que está dentro de cada um de nós. Falando sobre essa questão do vontade de querer e a certeza, não é, do resultado a obter, a gente lembra
aquelas curas, né, que Jesus realizou, não é? Aqueles ditos milagres. Lembram? E vejam como é interessante isso. Vejam como é interessante. Jesus, em sua passagem, né, para Jericó, ele se encontra com um cego, não é? E aquela multidão, né, que o acompanhava, tal, e o cego gritou várias vezes, né, pedindo pelo auxílio dele, pela ajuda dele. E ele vai ter essas experiências com outros, não é? Outras pessoas que sofriam desses males. E aí, Jesus, quando chega, né, pede para que ele se aproximasse para que ele pudesse atendê-lo. E aí, o que é que acontece? Jesus pergunta a ele: que queres que te faça? Vejam que coisa interessante, importante, para a gente compreender essa questão da fé, essa questão da certeza, né? Essa questão do querer, a vontade do querer, a determinação, né? Eu estou determinado àquilo porque eu sei que Ele é capaz, que Ele pode fazer, que Ele pode realizar. Vejam que coisa maravilhosa. E aí, né, Jesus pergunta a ele, indaga a ele, questiona a ele: o que queres que eu te faça? E a gente sabe, né, que Jesus já sabia claramente, mas ele faz essa pergunta para que ele se manifeste, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas escutem, não é? Para que ele próprio decline, né, a sua vontade, não fique só naquela questão íntima, mas ele fale. E aí o cego ele pede, né? Eu sei que tu podes usar da tua misericórdia, eu sei que tu podes me curar, não é? Eu quero voltar a enxergar. E aí Jesus ordena, né, para que ele possa voltar a enxergar. Tá? E ele volta a enxergar. E aí o que é que Jesus fala para ele, para o cego? O que é que Jesus fala para ele? A sua fé o curou. Não é? Então, vejam, quando a gente trata sobre a fé, a gente tem que ter essa convicção, a gente tem que ter essa certeza, a gente tem que ter esse conhecimento. Por quê? Porque nós temos que criar uma condição ideal. Né? Temos que criar esse ambiente, temos que criar todas essas condições naturais, não é? Para que o nosso desejo ele possa ser concretizado. Não é? E lógico, dentro da racionalidade, dentro da razão, não é? Porque a gente não vai se meter a querer fazer determinadas coisas que a gente sabe que está totalmente fora da razão, não é? Mas fica esse ensinamento aqui belíssimo, não é? E volto a dizer, não é? Jesus, em todos os momentos em que ele era procurado, não é, para a cura, ele sempre perguntava àquela pessoa: o que queres que eu faça? Não é? Para que a pessoa pudesse declinar, mostrar a sua real vontade, a sua determinação, não é? A sua certeza. E aí ele poder obter exatamente a cura. E quando ele diz, né, a tua fé te curou. Porque se não fosse a fé, se ele não tivesse aquela energia, todos aquele magnetismo em volta dele, criado pela fé dele, toda aquela condição necessária, não é? Jesus ia ter muita dificuldade, não é, para fazer, porque ia respeitar principalmente a vontade, não é, o desejo e a própria fé que aquela pessoa profanava, porque aquela fé não era verdadeira, não é? Ela não estava ali refletindo a verdade, talvez, não é, para fazer um teste, qualquer coisa nesse sentido, não é? A gente não sabe. E ele sabia plenamente porque ele tinha essa condição de investigar, não é? O nosso interior, ter conhecimento do nosso interior. Então, é magnífico. Isso aí é um grande aprendizado para todos nós, quando a gente fala sobre essa questão da fé. Precisamos estar atentos a isso. E também a gente tem aqui, não é, uma outra informação maravilhosa também, não é, que é do nosso irmão José, que está no item 11, que ele diz que a fé é divina inspiração de Deus. Olha que coisa linda, não é? Olha que coisa maravilhosa. A fé, ela é a divina inspiração de Deus. E realmente, não é? É muita inspiração. A gente criado
não é? Foi colocado lá na gente aquele germe, ou como eu costumo dizer, não é, que no nosso HD, não é, foi registrado lá aquela virtude, né, chamada de sentimento, chamada de fé, bem pequenininha para que a gente possa desenvolvê-la, mas está lá. E é uma das coisas também que a gente compreende quando Jesus nos diz, não é, que nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. A gente compreende facilmente isso, né, quando a gente tem esse conhecimento. A minha fé, não é? A minha fé ela vai me libertar, a minha fé ela vai me conduzir, não é? Eu vou ter condições de desenvolvê-la e ela será uma das coisas que vai me levar ao céu, que vai me levar a Deus, não é? Que vai me levar à evolução, que vai me levar a me tornar um espírito puro, não é? Totalmente evoluído. Então a fé, ela é a base de tudo isso aí, porque sem ela a gente não consegue realizar nada, minha gente. Sem a fé a gente não consegue realizar nada. E a gente vai compreender mais um pouquinho, não é, sobre ela, ok? E aí a gente vem para Emmanuel, né? Quando é perguntado a ele no livro o Consolador, poder-se-á definir o que é ter fé. Então ele coloca aqui para a gente, olha que coisa magnífica, né? Para a gente compreender e a gente falar. Ele diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, quando a gente falou sobre a confiança, né? Sobre a entrega, sobre o compromisso, né? Principalmente com relação a essa confiança, está aqui, né? Na certeza, né? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, quando Emmanuel coloca aqui guardar no coração, não é? Porque a fé está na nossa consciência lá, não é? O espírito, ela está lá na consciência, foi gravada também, não é? Aquele germezinho lá. Mas a gente precisa transportá-la para o nosso coração, torná-la nesse sentimento maior, não é? Como uma luz tão intensa, não é? Ao ponto de que a gente tenha a certeza em Deus. E a gente, não é espírita, não é? A gente já tem, não é? A maioria, né, dos religiosos já tem, não é? Então quem está ali pode ser que um ou outro seja vacilante, não é? Ainda não tenha edificado totalmente, não tenha consolidado totalmente, não é? Essa confiança, essa certeza, né? Que Deus é a inteligência suprema, não é? Criador de todas as coisas. Então fica difícil, né, para você desenvolver essa fé. Como é que você vai desenvolver essa fé? Então você vai estar muito ligado ao materialismo, né? Vai ser uma pessoa muito sem acreditar, não é, nas coisas espirituais, e aí essa caminhada vai ser muito difícil, vai ser muito dolorosa. Não que a fé não esteja nele, não esteja presente naquela pessoa que não acredita, não é? Mas que não confia, mas a fé está ali presente e cabe a ele em algum momento desenvolvê-la, né? Fazer despertar, fazê-la crescer, fazê-la se vitalizar. E a gente também sabe que todos nós, espíritos imortais, né? Desde a nossa trajetória inicial, né? Quando a gente veio lá no início, não é? A gente já tinha aquela ideia, não é? Aquela intuitiva, não é? De Deus, da existência de Deus. Todos nós espíritas sabemos disso, não é? Todos nós. Então, por que é que nós temos essa ideia intuitiva de Deus, né? Desde os primórdios, aqueles mundos primitivos, não é? Que a gente não tinha tanto desenvolvimento intelectual, a gente não tem ainda uma inteligência, né? Mas a gente tem muito instinto, né? Muito instinto, muito ligado ainda, preso às emoções. Mas já existia dentro de nós essa ideia, é a ideia inata que se fala aqui, não é? A fé, ela é inata ao homem, então está lá dentro de nós, de cada um de nós. Então, desde aquele iniciozinho, mesmo a gente simples, ignorante, mas a gente tem aquela sensação, né? Aquele sentimento de que algo superior existe a nós,
algo que cria, não é? Que é responsável por toda essa criação, que é responsável por toda essa harmonia, não é? Então isso aí é muito importante também, para que a gente possa ter essa certeza e essa convicção, né, sobre essa importância da fé e como ela fortalece a nossa alma, né? Por tudo isso aqui que a gente falou, a gente já dá para ter uma ideia, né? Que ela só fortalece a nossa alma. Sim, e aí, concluindo aqui, não é, o que Emmanuel fala, né? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, algumas pessoas confundem, né, a fé com crença, né, a fé com acreditar. Não, a fé ela é muito mais do que isso. E ela passa por essas etapas, né? Ela passa pela etapa da crença, ela passa pela etapa do acreditar, não é? Até ela se consolidar, até realmente, não é, surgir a verdadeira fé em nós. E é isso que Emmanuel está dizendo aqui, não é? Que a gente precisa passar por essa etapa, não é, da crença religiosa e fazer o nosso coração repousar numa energia constante de realização. Então é quando a gente tem aquela pura certeza, né, da existência de Deus, de um Criador único de todas as coisas, que nós estamos aqui para evoluir, que nós temos várias oportunidades nessa vida, não é? Nas nossas vidas, na nossa trajetória, que temos que aproveitá-las da melhor forma possível e que a gente tem que procurar sempre ser o quê? Um homem de bem, trajetória do homem de bem, não é? A gente tem essa plena convicção, e isso é fé. O que é que faz isso? O que é que nos faz ver isso? O que é que nos desvenda todo esse conhecimento e que nos faz crer em tudo isso? É a fé, não é? É a fé que vai nos possibilitar. Rivaldo, querido, um grande abraço, boa tarde. E aqui, Emmanuel, ele fala, né, que é importante, aqui, até a gente falou anteriormente, né, quando ele diz assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então a gente precisa também ter essa compreensão, né, para a gente compreender esse tema de hoje, né, que a fé fortalece a alma. A gente precisa compreender isso, né? Que a gente não pode ter essa fé cega, que a gente não pode ter essa fé sem uma base, não é? Baseada em quê? Então é na base do conhecimento, na base da certeza, né? No descortinar de tudo aquilo que a gente precisava como respostas, né, para as nossas vidas, não é? Então a gente tem que partir para esse estado do eu sei, com todos esses valores da razão, como nos chama a atenção o nosso codificador. Quando ele diz que a fé raciocinada, né, é aquela em que a gente tem condições de encarar a razão em todas as etapas da humanidade, né? Então é exatamente isso, essa fé raciocinada. Como é que a gente chega nesse patamar? Quando é que a gente alcança, não é? Quando é que a gente se estabelece nessa fé raciocinada? É exatamente isso. É quando a gente se coloca à disposição, não é, de Jesus, quando a gente faz todo o estudo, não é, do Evangelho, quando a gente pesquisa, quando a gente compreende e principalmente quando a gente coloca em prática, não é? Para a gente não ser aquela árvore, né, maravilhosa, frondosa, né? Bonita, onde a gente só tem conhecimento, distribui conhecimento, mas e o amor, não é? Onde é que está? E o auxiliar, onde é que está? Então é necessário, a gente sabe, como espírita, a gente sabe disso, não é? E a gente também tem que estar nessa parte mais prática, né? É pegar na charrua, né? Que a gente diz. Tem que pegar na charrua também. Não é só assinar, não.
né? Não é só assinar não, mas temos que pegar na charrua também, trabalhar, suar. Então, essa parte inicial, né, que a gente queria falar era exatamente essa, tá certo? Eu creio que deu para a gente ter uma compreensão, né, sobre a fé, uma compreensão geral sobre a fé. E agora a gente vai exatamente colocar aqui exatamente, não é? A fé fortalece a alma. Como? Não é? Por quê? De que forma? Então, a gente também vai se valer aqui, não é, desse capítulo, a fé que transporta montanhas, em alguns itens, algumas informações, alguns ensinamentos que estão aqui, para que a gente compreenda, né, que a fé realmente fortalece a nossa alma. E aí a gente vai se valer lá também no item 11, né, desse capítulo, também uma mensagem do Espírito Protetor, José, não é? Onde ele diz para a gente, né, que a fé ela deve ser ativa. A gente já falou isso aqui antes, não é? Anteriormente, falando lá também no conceito, né, de Emmanuel, na definição de Emmanuel, né, quando ele fala sobre a fé, que a fé ela não pode cessar, né, ela não pode estagnar. Então a nossa fé ela tem que ser sempre ativa, ela não pode estagnar. E aí ele traz uma outra informação aqui magnífica, olha só. Ele diz que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Vejam que coisa maravilhosa, né? Ele diz aqui, a fé para ser proveitosa deve ser ativa, não pode adormecer, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Então, quando ele fala que é mãe, né? A mãe, além de todo aquele amor, não é? Todo aquele carinho, todo o grau de compreensão, a mãe é geradora, não é? Então, através da fé, não é? A gente tem outras virtudes, não é? A gente tem outros sentimentos que estão atrelados a ela, que dependem dela. Ou a fé, ela é a base de todos esses sentimentos e todas essas virtudes, porque sem elas as outras não podem existir. A realidade é isso, não é? É por isso que a gente tem que focar na nossa fé. Temos que fortalecer essa fé, temos que alimentar essa fé, não é? E falando nisso, é importante também a gente dizer o seguinte, não é? Que fé é conquista, fé é conquista, não é? É trabalho. Ninguém faz vou fazer um curso para melhorar a minha fé, né? Eu vou buscar fé na igreja tal, né? Não, vou ficar de joelhos, vou fazer uma promessa, não é? Então, não é assim, não é? A gente é conquista, a gente tem que trabalhar, não é? A gente tem que conquistar. Então, ela vem com trabalho, né? Ela vem com instrução, ela vem com conhecimento, né? Ela vem com busca, né? Nossa busca é incessante em se melhorar, não é? E acima de tudo, essa fé, ela vem para nós a partir do momento que a gente confia, que a gente acredita, não é? Por isso que o primeiro mandamento, qual é, minha gente? O primeiro mandamento, não é? Fala sobre Deus, não é? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que coisa magnífica. Vejam como tem uma conectividade. Olha como tem uma razão para isso. Ah, não, porque Deus quer ser amado. Ah, porque, não é? Ele é orgulhoso, né? Vai aumentar o orgulho dele, a vaidade. Não, de forma nenhuma. É para o nosso próprio bem, não é? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Nos faz exatamente o quê? Ligados à nossa fé, aumentar a nossa fé, é a conectividade com a nossa fé, que é o motor, né, gerador de todas as outras virtudes, de todos os outros sentimentos. Porque quando ele fala aqui sobre a trindade, não é? A trindade da fé, que é a fé, a esperança e a caridade, né? Fé, esperança e caridade. Elas representam também
as virtudes, né, teologais, né? São as virtudes teologais, que está lá na definição da Igreja Católica, né? E se tem essas virtudes, não é? Como esculpidas, né, por Deus, colocada no homem por Deus, não é? E realmente, não é? Pura verdade, porque como falamos inicialmente, sem a fé não somos nada. Mas além da fé, a gente tem que ter o quê? Esperança, porque imagine um ser, né, uma pessoa sem esperança. Como é que a gente vai poder ultrapassar, como é que a gente vai poder, né, acordar a cada dia e estar pronto, estar de pé para vencermos, para avançarmos na nossa encarnação, passarmos por todas as dificuldades. Se a gente não tiver esperança, não é? A gente não tiver esperança, a gente não consegue. Então a gente precisa ter aquela luzinha no final do túnel. Eu vou conseguir. Não virá para mim a possibilidade, não é? Porque quando a gente perde a esperança, não é? É difícil, né? A nossa encarnação, a nossa continuidade, ela se torna muito difícil. E a outra é a caridade, é aquilo que a gente falou, não é? Que é o amor, né? Amor, caridade. Caridade, amor em movimento. Então, a gente também precisa colocar em prática o servir, não é? Nós, independente de qualquer situação, de qualquer condição em que nós nos encontremos, né? Em que nós estejamos nessa vida, a gente tem que colocar em prática a caridade. É o caminho, né, que se coloca, o caminho da salvação. Não é a igreja, não é o centro espírita, não é? Mas exatamente a nossa prática, a nossa atitude, a nossa ação, não é? É o servir, é o se colocar à disposição, não é? E aí a gente aproveita esse momento, né, que a gente está falando sobre isso, para chamar a atenção, que é também uma das observações de ensinamento que Kardec traz aqui para a gente, não é? Que ele fala sobre, no item 3, não é? Ele fala exatamente sobre nós médiuns, não é? Ele fala sobre nós médiuns, uma mensagem para nós médiuns. Então vejam, estamos passando, não é? Estamos passando por esse momento muito difícil, né? No mundo, não é na nossa sociedade, mas no mundo dessa pandemia, e a gente precisou se recolher, não é? A gente precisou mudar alguns hábitos, não é? Muita gente ficou com medo da morte, não é? De perder a sua encarnação, não é? De ser chamado. E o que é que acontece? As nossas casas, não é? Elas tiveram que se adequar, não é? A maioria, quase a totalidade, fechou as portas, não é? Uma ou outra, muito poucas, que mantiveram algum tipo de ação, não é? Tanto espiritual como material. Então foram pouquíssimas casas. E a gente está aí, não é? Com a vacina, já praticamente, né, uma boa parte aí vacinada, a doença regredindo, não é? As atividades voltando à normalidade, mas a gente está encontrando ainda resistência, né? A gente está encontrando ainda dificuldades, né, de alguns trabalhadores em retornar para suas atividades, não é? E a gente sabe que como ceareiro, né, principalmente como médiuns, que muitos são, a gente tem o nosso compromisso, não é? E a gente não vai largar, a gente não vai colocar de lado, não é? Essa oportunidade que nós recebemos, porque a mediunidade ela é gratuita, né? Mas ela pode ser retirada de nós, não é? E se ela for retirada, é muita dor, não é? É muita dor para aquela pessoa, para aquele irmão. E aí quando a gente coloca a questão da fé aqui, não é? A gente vê, nós estamos com todas as condições já, não é? A ciência ela já avançou, já conhece a doença, já existe tratamento, não é? A medicina já evoluiu nesse sentido. A vacina, nós temos
as condições, né, para impedir que o contágio ocorra. E por que a gente ainda está com medo? Por que a gente ainda está com medo de voltar às nossas atividades presenciais? Para não ser contaminado ainda, mas não estamos adotando todas as providências, não diminuiu tudo? Ou é porque a nossa fé está abalada? Ou porque a nossa fé estagnou quando a gente se deparou com a questão da morte? Não é? Então é preciso que a gente repense isso, que a gente esteja muito atento a isso. Não é? Porque assim, a maioria das pessoas já estão trabalhando, já voltaram ao trabalho, né? Os ônibus, desde o início da pandemia, ficam lotados, não é? Só quando houve aquele período de lockdown. Mas mesmo assim, muita gente continuou trabalhando. Tivemos profissionais que não pararam. Mas, não é? Os espíritas, eles estão receosos, não é? Muitos espíritas estão receosos nessa volta. E o que não está acontecendo com os outros segmentos, né, religiosos, né? As igrejas católicas, evangélicas, estão aí a todo vapor, né? Então a gente precisa fazer essa análise. E aí, né, a gente estava falando sobre a questão da fé, da esperança e da caridade, né? Ela é fundamental em todos nós e elas estão presentes em nós, né? E precisamos colocar em prática, precisamos fazer com que elas sejam ativas em nossas vidas para que a gente, né, continue sempre evoluindo. E não tem como a gente fortalecer a nossa alma, né? Não tem como a gente fortalecer a nossa alma se a gente não trabalhar nesse campo, nessa seara, né? A gente fortalecer cada vez mais a nossa fé, a gente ter essa convicção, a gente saber que a gente tem que trabalhar, não é? Mas sempre com o pé no chão, né? Com a ciência, com a razão, não é? Com a sabedoria, mas se colocar à disposição e trabalhar, não é? Fazendo isso, a gente vai alimentar a nossa esperança, vai alimentar e a gente vai ter condições de colocar em prática a caridade, tá certo? E a fé também, não é? Aqui ele diz pra gente, né, que ela desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. Olha que coisa maravilhosa. Então, minha gente, a fé é o quê? Né? É nela que a gente tem que investir, é nela que a gente tem que trabalhar, é nela que a gente tem que estar atento. Não é? A gente tem que se descobrir a cada dia, não é? Tá fazendo essas reflexões, como é que tá a minha fé? Tá aquele grãozinho chegou perto daquele grãozinho de mostarda ou não? Tá muito longe ainda, né? Tá a milésima parte do grão de mostarda, não é? A bilionésima parte. A gente tem que analisar isso, não é? Porque ela conduz o homem ao bem, ou seja, sem a fé a gente não consegue ser homem de bem. Né? Então, por isso que a fé ela fortalece a nossa alma, minha gente. É muito simples isso de compreender, é muito simplório. E ele diz aqui para a gente também, ó, é a base da regeneração. É a base da regeneração. A fé é a base da regeneração. Então, o que é a regeneração para a gente? O que é? Não é essa transformação interior? Não é essa mudança interior? Não é essa melhora individual de cada um de nós? Não é esse avanço que a gente tem que ter, não é? Tanto de moralidade, não é? Como de progresso intelectual também? A regeneração é isso, né? A gente saber carregar a nossa cruz, né? As nossas dificuldades, os nossos dissabores, os nossos obstáculos, né? Sabendo que todas as dificuldades elas têm que ser bem-vindas para que a gente possa aprender com elas, não é? Se a gente não conseguiu algo é porque ainda não nos foi permitido, ainda falta alguma coisa, não é? A gente precisa descobrir alguma coisa, melhorar alguma coisa. Então ela é a base da regeneração. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Olha que coisa maravilhosa que o Espírito José ele traz para a gente sobre a fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. E a gente vê isso em muitas pessoas, não é? Chico Xavier, Madre Teresa, não é? E tantos outros, não é? Então, assim, quando a gente vê aquela pessoa, né, que a gente vê que ela é dominada pela fé, que aquela fé está presente nela, não é? A gente segue, é o exemplo maior do que o próprio Jesus, não é? O exemplo maior, a nossa referência. Então,
Não tem como a gente não ser dominado, não tem como a gente não ser contagiado. A gente é. Agora, para isso, a gente não pode ser só de retórica, né? Essa fé não pode ser só de retórica, né? A gente tem que ser de retórica, mas também tem que ser de ação, de atitude, tá certo? E aí, outro aprendizado aqui para a gente, que é muito importante para todos nós que vivemos nesse mundo corrido, né? Que a gente sempre está em busca de algo e o tempo, não é? O tempo cronológico, ele às vezes nos limita, né? Diz, não deu tempo, não está dando tempo, né? O tempo está passando muito rápido. Então vejam o que o nosso irmão diz. Aqui é o nosso irmão Kardec, falando sobre a fé. Ele diz assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Então, para que a gente tenha a fé como um instrumento de consolidação do espírito, da nossa alma, a gente tem que entrar nesse estado de calma, de calmaria, se controlar a nossa ansiedade. Não é? Um pouco difícil, mas a gente consegue. Isso é foco, não é? É determinação. Então a gente tem que trabalhar essa questão da nossa calma, tá em calma. Se a gente não tiver calma, a gente não vai conseguir nunca ter paz, não é? Então é um dos requisitos. Temos que ter calma, temos que ter humildade. E a gente sempre recebe, né, normal no WhatsApp, a gente receber aquelas mensagens. E aí eu recebi um interessante, né, que ele diz assim: a calma é a garantia do êxito. A calma é a garantia do êxito, realmente, né? Pura verdade. Eu acho que essa mensagem aqui, a pessoa deve ter lido Kardec nessa mensagem sobre a fé, não é? Porque se a gente não tiver calma, a gente vai se destrambelhar, a gente vai perder muitas oportunidades, a gente vai cometer muitos erros, a gente vai cometer muitas falhas, não é? Às vezes a gente age de imediato por algo desfavorável, né? Uma agressão, alguma coisa desse tipo. E a gente age de pronto. E isso é terrível. Por quê? Porque nós não mantivemos a calma, né? A serenidade. Então a gente precisa manter. E a fé, quando ela é sincera e verdadeira, a calma está presente em nós. Então é um dos termômetros, né? Para a gente se avaliar. Como é que está a minha fé? Eu sou uma pessoa calma, não é? Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa serena. Então, se a gente ainda não vamos trabalhar a nossa fé, porque ela nos leva a isso, né? Contrapartida, ela vai fortalecer a nossa alma. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? E aí a gente quer finalizar porque já está pertinho, não é? A Aldenura ainda não me deu nenhum sinal aí, mas eu estou observando aqui o horário, a gente já está se aproximando. Então, para a gente concluir, a gente vai falar um pouquinho sobre essa fé raciocinada, né? Tão importante para todos nós, não é? Espírita, tão conhecido, né? E aí, Kardec, ele coloca aqui para a gente, assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim, não é? Então, aquela coisa, a gente está doente, tá doente, adoeceu, por que é que nós estamos doentes? Porque nós permitimos, não é? Porque não fomos cautelosos, sei lá, pode ser tantos motivos, mas a gente vai se empenhar, não é? Para a gente buscar a cura, para a gente se melhorar, mas se não for irreversível, a gente tem que compreender essa situação, não é? Temos que nos resignarmos, não é? Passar pela dor e ter uma convicção de que na próxima encarnação a gente vai buscar fazer melhor do que nesta, não é? Então, isso só é possível se a gente tiver inteligência, né? Se a gente tiver compreensão das coisas, né? Então, essa é a fé raciocinada. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário,
é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Então, que a gente, não é, possa sempre espelhar a nossa fé, não é, alicerçar a nossa fé pelo conhecimento, pela certeza, não é, pelo entendimento. E aqui o nosso irmão José ele traz: tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé, né? Então, com isso, a gente encerra, agradece a todos, não é? Pela participação, pela paciência. Quero agradecer pela oportunidade, né, de estarmos aqui mais uma vez, né, colaborando e tendo essa oportunidade também, né, pessoal, né, para mim é maravilhoso sempre poder pesquisar e aprender mais alguma coisa, né, colocar em prática. Então, gratidão a todos, que todos tenham um resto de tarde, né, de domingo aí, de muita paz, de muita tranquilidade, e que a gente possa cada vez mais sentir, né, Deus em nossa presença, no nosso interior, no nosso íntimo, no nosso coração, não é? E com isso a gente vai fazer a nossa prece para encerrar. Muitas bênçãos, muita paz, fiquem com Deus. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga benfeitora, mentores do Seno, nesse momento só temos a agradecer por todas as emanações de amor, de acolhimento, de paz, de harmonia. E nesse momento a gente pede permissão para finalizar o trabalho na tarde de hoje. Graças a Deus. Assim seja.